Gálatas, se você pode abrir a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5. Verso 6, Gálatas 5, 6. O texto diz assim: mas nós, estou lendo do 5 primeiro, tá? 5, 6. Mas nós, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Amém? Podeis sentar. Louvor hoje terminou tudo aquilo que tem a ver com a palavra, né? Dentro da linha da palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que através do teu Espírito o Senhor venha ministrar o nosso coração. Somos totalmente dependentes do Senhor. A palavra do seu poder sustenta todas as coisas, tudo subsiste debaixo da autoridade, do poder, desta graça maravilhosa, deste amor grandioso do Senhor. Nós te louvamos por estarmos aqui e pedimos que o teu Espírito comunique conosco estas verdades eternas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, ao ler esse texto, e particularmente no versículo logo primeiro, 1, eu vou ler para ficar melhor. 1 diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Então o texto vai falar de liberdade, vai falar da fé que opera pelo amor, vai falar de circuncisão. E o que é que nós, olhando, podemos perceber? Paulo, escrevendo aos Gálatas,
ele está declarando uma fé que não é uma fé imposta, que não é uma obrigação. Ele está falando de uma fé que é uma decisão particular de cada um. Ele diz a fé que opera pelo amor. E quando a Bíblia trata de amor, fala de uma liberdade que muitos de nós não conseguimos compreender, porque esta linha da liberdade, esta régua, né, da liberdade da qual Deus trata, ela é muito alta, nível. Só pela palavra do Senhor que você consegue entender, perceber. Então Deus não veio impor uma fé a ninguém. A fé que opera pelo amor, ela é livre. Quando nós pegamos Zacarias, não sei se é 4:6 ou 6:4, Zacarias, o texto vai dizer que não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, Deus não impõe. E é interessante porque isso tem a ver conosco também, que pregamos a palavra, que falamos. Porque por mais que nós queiramos insistir em falar, persuadir, mas se o coração do homem, se o nosso coração não se abrir e atender a voz do Espírito Santo, e ele fala ao coração do homem, ninguém pode fazer nada, ninguém pode mudar ninguém pode transformar ninguém. Se não dermos atenção à palavra e não nos humilharmos, então quando o texto está dizendo que Deus nos chama para essa liberdade, em amor, nesta fé que opera pelo amor, nesta ação que vai além da circuncisão ou incircuncisão. Quando fala de circuncisão, fala de lei. E a lei, por mais que ela pareça aos nossos olhos, e eu coloco entre aspas, uma ditadura, Tiago vai dizer, se não me engano, 1:25, ele vai dizer, olha, a lei da liberdade. Existe uma lei que é para a própria liberdade, e quem não praticar esta lei acaba ficando prisioneiro, virando escravo dos vícios, escravo de coisas que eles nem imaginam, e acham que estão livres, mas na realidade estão aprisionados. Então Paulo está falando sobre uma fé que vai operar pelo amor, que não é imposta, e a lei que Deus nos deu, como nós somos todos pecadores, a partir da queda dos nossos primeiros pais, né? Adão, Eva, nós herdamos essa natureza pecaminosa. A lei, por mais que ela seja maravilhosa, Paulo fala sobre a lei ser espiritual, boa, perfeita, mas por mais que a lei possa ser tudo de bom, para nós ela torna-se um peso, porque nós somos carregados de pecados, de iniquidade, desejos errados, coisas que a nossa natureza carnal nos leva a querer. E a lei acaba se tornando para nós um peso, e muitos tentam cumprir a lei e acabam se tornando hipócritas. Por quê? Por mais que alguns possam dizer, não, eu ando corretamente, eu sou todo direitinho e tal, a Bíblia, ela condena todos. Quando você pega aí, eu gosto muito desse texto, né? É bom memorizá-lo também, 3:19 de Romanos, a Bíblia vai dizer que a lei foi dada para que toda a carne seja condenável, esteja condenada diante de Deus, porque ninguém consegue cumprir. Se você olhar para Marcos 8, deixa eu achar, o texto vai falar, irmãos, deixa eu ver se é isso mesmo. É João, perdão, João 8. O texto vai falar sobre a mulher adúltera. Então olha a lei, o que de fato era para ser, né? Quando Deus determinou a lei, Ele vai trabalhar em todos nós o fato de nos humilharmos para enxergarmos que não somos capazes de cumprir. Então a lei não foi dada para nós nos orgulharmos, e foi isso que o povo de Israel fez.
E é uma das coisas que Deus mais despreza é o orgulho. Você pode dizer isso comigo? Deus despreza o orgulho. Deixa eu ler um texto para ficar melhor. Depois eu volto João 8. Quando você pega Êxodo, olha o que os hebreus vão falar diante do Senhor. E é nisso que Deus Ele vai agir para quebrar orgulho, quebrar soberba, porque nós temos a tendência a acharmos que podemos ser, na nossa própria força, agradáveis a Deus. Então, no capítulo 19 de Êxodo, Moisés vai subir ao Monte Sinai, Deus vai dar ordem a Moisés, não a lei, não é a lei. Se você pegar todo o caminho de Israel, você vai ver que Deus usou a graça, usou o amor. Deus não pediu nada em troca ao povo de Israel, Ele simplesmente chamou Moisés, ofereceu Moisés como libertador. Ao povo bastava apenas deixar-se ser guiado. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, e ali havia todo tipo de gente, pecadores como nós, talvez até alguns ainda piores. Então, quando Moisés sobe ao monte, tem esse contato com Deus e se apresenta diante do povo, o povo vai falar algo que manifesta aquilo que nós somos, de fato, em muitas ocasiões, orgulhosos, soberbos, né? Olha o que o povo vai dizer, e isso aqui é que Deus trabalha e trata. Olha isso. Veio Moisés, versículo 7 do capítulo 19. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e lhes expôs as palavras do Senhor. O versículo 8 diz assim: então todo o povo respondeu a uma só voz. Olha o que eles disseram. Se eles fossem humildes o suficiente para dizer: nós não temos condições de sermos agradáveis a Deus no nível de santidade tão alto que Ele exige. Nós somos falhos. Se eles entrassem por outros caminhos, mas olha o que eles vão dizer. Eles dizem isso aqui: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. É impossível, irmãos. É impossível andar na linha de Deus. Jesus falou um negócio. Isso também está em Josué. Não se afaste nem para a direita nem para a esquerda. Jesus falou: o caminho é o quê? Estreito. Andar por esse caminho, irmão, só com o Espírito Santo, só com a graça de Deus, só com o amor de Deus. Então a palavra de Deus é um caminho estreito. Veja, não é nem para a direita nem para a esquerda. Você vai equilibrar em uma situação. Não se desvie dessa palavra nem para a direita nem para a esquerda. E eles vêm e dizem: tudo que o Senhor falou nós faremos. Faz não, mas não faz mesmo. Ninguém faz. O único que fez foi quem? Jesus Cristo. O único que esteve nessa terra, foi perfeito em tudo, Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a lei, eles vão falar, e se você pegar o texto, irmãos, é logo depois disso aqui que a lei vai vir, os 10 mandamentos. Vocês fazem tudo o que eu mandar, então tá bom, eu vou exigir isso. E aí começou todo mundo a se tornar o que? Hipócrita. Aí Jesus vai chegar e vai ainda aprofundar mais o negócio, porque ele vai chegar e vai dizer o quê? Vocês pensam que adulterar é ir lá e ter relação com uma mulher que não é a sua? Enfim, ele vai dizer: não, se você olhar e desejar, já adulterou, já pecou. Diante de Deus você já está em pecado. Olha o nível de Deus, vai só se aprofundando. Então, quando você olha para a palavra, a única coisa que resta para nós diante de Deus é nos humilharmos. E Jesus vai dizer algo que eu gosto muito de citar, porque ele diz, né: eu sou manso e humilde de coração. E é o que está no coração de Deus: mansidão e humildade. Orgulho, soberba, vaidade, essas coisas não tem a ver com Deus. E aí, quando você pega esse texto, ele vai dizer sobre lei, sobre humilhar-se. O capítulo 8 de João vai falar sobre a mulher adúltera. Por quê? É justamente isso. Eu vou pedir o salmo para vir aqui. Aliás, não, vem você mesmo. Vai ser você. Logo nessa parte? Logo nessa parte. Fica aqui que todo mundo vai meter pedrada em você hoje. Na realidade pegaram a mulher, mas não trouxeram o homem. O homem também estava na situação, trouxeram só a mulher.
Aí Jesus vai dizer o quê? Quando eles dizem, olha, se é para cumprir a lei, então vamos ver que Jesus, vamos colocar Jesus numa armadilha ali. O que a lei, irmãos, ela vai requerer de nós? Imagina, se todo mundo fosse honesto. Então, quando pegaram a mulher adúltera e trouxeram aos pés do Senhor Jesus, e aqui está o marido da mulher, ou o homem que estava com a mulher, me perdoe, então, eu iria, como aquela multidão que estava ali, pegar a pedra e mirar para acertar. Mas a verdade é que a lei, ela não está condenando ele, ela está condenando todos os pecadores. Então Jesus vai fazer exatamente isso. Ele vai falar, olha, a lei não é para você apedrejar os outros, é para você se olhar diante dela. E Jesus faz com que todos os que estão ali, toda a multidão, olhe para dentro de si mesmo. E quando olha para aquela mulher pecadora, ou para aquele homem pecador, pega a pedra para lançar, peraí, mas eu também sou pecador, eu também sou adúltero, eu também sou mentiroso, eu também sou. E quando eles começam a ver, então a lei, ela veio só para condenar, ela não veio para salvar ninguém. Tanto quem ousava apedrejar estava em pecado, como quem estava sendo apedrejado. Então a lei não veio para salvar ninguém. É por isso que a fé, obrigado, filho. É por isso que a fé, ela vai operar pelo amor, porque a fé, ela vai agir no interior de cada um de nós, para nós vermos a nossa total dependência da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, do favor de Deus, e olhar para o outro também com misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício, diz assim a palavra. Então, quando nós olhamos para o outro a partir daquilo que nós vemos em nós mesmos, porque a Bíblia colocou todos nós debaixo da mesma situação, nós vamos olhar, e aí esta fé não é imposta. Por quê? Por que esta fé não é uma ditadura? Porque Deus trabalha com a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. O reino de Deus é um reino de amor, e ninguém pode ser obrigado a amar ninguém. Não existe isso. Ou você ama e você é livre para dizer eu amo, ou se alguém te impõe você amar, isso vai ser uma mentira, uma hipocrisia. Então o amor é liberdade verdadeira. E quando Deus nos convida a andarmos nesta fé, a caminharmos nesta fé, Ele vai nos instruir na sua palavra de tal forma que, ao olharmos as mensagens de Cristo e toda a palavra do Senhor, se Deus quiséssemos, quem é que não iria servir a Deus? Quem é que não iria servir se Ele obrigasse? Então, quem diria não a Deus? Mas Ele trabalha com a liberdade. Ele diz, olha, o capítulo 16, 15 de Marcos, né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Me perdoa se você está com coisa errada aqui, depois você analisa lá que você vai achar na Bíblia. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crê. Não é, olha, vai pregando o Evangelho por aí, diga para todo mundo, se não crê, vai entrar no chicote, pega, prende, bate. Não, aquele que crê será salvo. Mas o que não crê, infelizmente eu não vou poder fazer mais nada, porque Deus fez tudo. Imagina o amor de Deus. Olha o que Ele fez por nós. Quando Deus chama Abraão, e isso aqui é algo extraordinário, quando Deus chama Abraão, antes da lei existir, Abraão vai cumprir a lei. A lei ainda não tinha sido dada a Moisés. Então olha porque a fé opera pelo amor. A lei não tinha sido dada a Moisés, e Deus chama Abraão pela fé, e Abraão obedece. E quando Abraão vai caminhando com Deus, olha o que esta fé leva quem ama de verdade a praticar, a realizar. Porque Abraão vai caminhar com Deus, e Deus vai chegar para Abraão e vai dizer, Abraão, agora eu quero que você me dê o seu filho. A fé leva Abraão a ter um amor tão grande por Deus. Veja, a fé que opera pelo amor. Você pode repetir comigo? A fé que opera pelo amor. Então Abraão vai demonstrar um amor tão grande por Deus, que
ele vai amar a Deus acima do próprio filho. E o que Jesus falou? Aquele que não me amar mais do que a mãe, o pai, o filho fazendo, não é digno de mim. Então a fé que Abraão possui, ele vai ser conduzido por uma fé que vai levá-lo a abrir mão até do próprio filho por amor a Deus. Quando nós olhamos para esses textos bíblicos, a graça de Deus, o Espírito Santo, ele vai trabalhar em nós para que nós venhamos ter um amor por Deus e conheçamos de fato essa liberdade. E a fé vai trabalhar tudo isso, irmãos. A fé é algo tão sobrenatural que quando nós falamos por fé, a fé nos faz sermos dependentes de Deus, nos faz sermos humildes, nos faz amarmos a Deus de verdade. E quanto mais você descobre quem é Deus, tem um louvor que, enfim, cante comigo assim, ó. Minha casa será uma casa de bênção. Quem conhece? Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores e só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração. Nela estarão o Senhor tem prazer em estar, onde o Espírito Santo obrigado pela ajuda, onde a prosperidade, amor e vida. Quem sabe canta? Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção então, a fé, a intenção, irmãos, se você pegar toda a Bíblia vai trabalhar em nós uma fé que não vai agir mais por obrigação, vai agir por amor. É por isso que muitas pessoas não vão compreender textos que vão tratar de assuntos que para quem é carnal vai ser uma pancada, né? A pessoa vai, enfim, usar um monte de argumentos. Por exemplo, quando Deus no capítulo 6 de Isaías chama Isaías vê a glória de Deus e Isaías vai dizer: ai de mim, que estou perecendo, vou morrer porque sou pecador, né? Impuros lábios, habito meio do povo impuros lábios. Deus não reclama nada, apenas dá uma ordem: olha, o anjo vai pegar uma brasa, purificar os lábios de Isaías, amém. Só que depois que ele purifica, depois que ele faz, ele não vai obrigar Isaías. Ele não diz agora você vai fazer o que eu te mandar, não, ele diz: quem há de ir por mim, quem há de ir por nós? É Isaías que entende essa misericórdia, entende esse amor, entende essa graça. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem conhece o Senhor não larga Ele nunca mais e vai fazer tudo para Ele com muito amor. É por isso que o Senhor está sondando hoje aqui corações. E o que Ele quer encontrar, irmãos, é um amor verdadeiro. Os textos, se você pegar os 10 mandamentos, Jesus Cristo mandou, né, um certo doutor da lei resumir. Ele disse: como é que você entende a lei? E o doutor falou claramente. Ele disse: olha, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Então tudo se resume no amor. A fé que opera pelo amor. Eu vou encerrar com um tema que é delicado, as horas já estão me impressionando ali, mas eu quero só ler. E
partir aqui para o encerramento. Então, se você puder só... Deixa eu só achar aqui rapidamente, tá bom? Só um minuto. Esse texto, queridos, é um texto que chama atenção porque algumas pessoas elas têm dificuldade de entender que tudo que Deus faz é por amor. E aí para eles, isso tudo que eu estou falando aqui, olha, é antes da lei. Então preste atenção agora novamente. 14 de Gênesis, quando Abraão tem um encontro com Melquisedeque. Quando Abraão tem um encontro com Melquisedeque, olha como o texto diz, não tem nenhuma lei obrigando Abraão a fazer isso. E aí esse texto vai revelar alguns pontos interessantes, eu não vou entrar em detalhes, mas olha para isso. 14, 18 de Gênesis. Então Melquisedeque, rei de Salém, que hoje, certamente é Jerusalém, trouxe pão e vinho, e aí aqui é uma semelhança de Cristo, pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, veja, não tem lei nenhuma obrigando Abraão a fazer nada. Mas olha o que Abraão faz. Isso aqui é amor que age por fé, ou fé que age por amor, enfim. Olha o que Abraão vai fazer. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Não é por lei, não é por obrigação. Se você não desse isso, não tem nada disso. Então quando Deus vê um coração disposto a amar, crer no Senhor a tal ponto de alcançar, amar a Deus, é este coração que vai agradar. Tudo que o Senhor quer é isso. Ele nos ama, e o que Ele pede de nós é que nós também venhamos entender esse amor e amá-lo de volta, amá-lo sobre todas as coisas. Ele nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho, para que morresse por nós na cruz do Calvário. E eu não sei quem de nós teria coragem de fazer isso por alguém, mas Ele fez por mim e fez por você. E a única coisa que Ele pede de volta é que nós, como filhos, João 1:12 fala sobre isso. A todos os que creem no seu nome, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Que nós venhamos como filhos amar o nosso Pai, porque Ele nos ama. Ele nos ama mais do que eu possa descrever, mais do que eu possa falar. Então a fé, ela opera por amor. E tudo que Deus faz hoje é sondar o coração de cada um de nós, para saber se de fato amamos, ou se estamos fazendo alguma coisa para nos mostrar, parecer, para outras coisas que são vãs. Mas se você ama de verdade, feche teus olhos, por favor, curva a tua cabeça, deixa eu orar com você e com você. Pai, nós somos limitados, e não há em nós capacidade de sondar corações. Talvez haja entre nós pessoas que nunca foram de fato amadas, viveram dores, angústias, tristezas, situações das mais difíceis e que nós não temos capacidade de sondar, de perceber. O Senhor é aquele que compreende, vê, entende, enxerga aquilo que está escondido, oculto, que está além da aparência. Por isso, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, aqueles que nunca foram, Pai, amados de fato, ou nunca perceberam este amor, possam ter o toque das Tuas santas mãos, do Teu Espírito, porque assim como aquela mulher adúltera foi lançada aos pés do Senhor Jesus, e o coração dela estava
acelerado porque sabia que a lei mandava matar, apedrejar. Ela nunca esperaria sair dali com a resposta que ela teve de Cristo. Porque Jesus Cristo não apenas a livrou de todos os que a condenavam, mas também a perdoou e disse: vai em paz, não peques mais, você é livre. O amor faz o que a gente nunca vai conseguir alcançar, compreender, porque só por teu Espírito. As minhas palavras nunca vão poder revelar o que é o Senhor. Mas o teu Espírito, a tua unção, a tua graça, a tua presença pode fazer muito além, Pai, do que qualquer pregação, qualquer louvor pode realizar. Então, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o teu Espírito possa tocar corações neste lugar, possa sarar corações, que o Senhor venha curar vidas, famílias, restaurar, porque não há nada melhor do que estar em família, do que ter um lar, do que ter uma família para voltar, para estar de volta em casa, alguém que nos espere. E nós sabemos que há muitos que não têm, ou se tem apenas uma aparência, uma ilusão. Na realidade não existe harmonia, não existe um amor verdadeiro. Que nesta noite o Senhor possa restaurar vidas, lares, corações, famílias. Que o Senhor possa abraçar, fortalecer. E eu peço misericórdia sobre todos. Eu peço tua graça sobre todos, porque não há nada mais maravilhoso do que esta fé que nos garante, que nos firma nesta palavra tão fiel, de que há um Pai que nos espera e nós pertencemos a uma família que não tem comparação, uma família que está em toda parte. Pertencemos à tua igreja, ao teu povo, e um dia estaremos para sempre com o Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essa esperança e pedir que de alguma maneira eu poderia falar durante horas aqui, mas as minhas palavras certamente não convenceriam muitos ou ninguém. Mas basta um toque do teu Espírito e esta vida será transformada, e esta alma será quebrantada. Basta um toque nas tuas mãos, basta um sopro dos teus lábios, Pai. Basta um toque e estas vidas serão transformadas. Por isso eu os entrego nas tuas mãos, entrego todo o lar e toda a família que está nas tuas mãos. Sobre todos eu peço misericórdia. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus eu oro, pedindo perdão, graça e misericórdia sobre todos nós, em nome de Jesus. Se você que recebe, diga amém. Diga graças a Deus. E se pode, aplaude o nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Se você puder estar sobre os seus pés. Meus irmãos, antes de encerrar rapidamente, minha filha teve que fazer aniversário, como vocês sabem, há uns dias atrás. E na ocasião a gente não fez o bolinho ali, né? E um dos amigos aqui começou com ela, fez um combinado com ela de fazer o bolinho para ela, orar de novo. Mas é hoje, então eu queria fazer esse procedimento aqui no nome de Jesus. Quero pedir ao pastor Gelson para orar mais uma vez, chamar minha filha aqui, tá bom? Só mais 2 minutinhos de paciência, tá, meus irmãos? Em nome de Jesus. Depois aqui vamos estar encerrando e indo ali na celebração. Amém? Obrigado. Estenda as mãos para cá, queridos. Vamos abençoar para cá. Eu e Luísa, amém? Acertei? Pai, em nome do Senhor Jesus, diante da tua presença, nós, através da intercessão, colocamos a Heloísa, Pai, nos teus braços. A oração que fazemos e o pedido diante do Senhor é que a tua mão de graça, de misericórdia, de amor esteja sobre ela.
que o Senhor possa protegê-la em volta, de maneira que ela possa caminhar segura sobre esta terra e caminhar nesta vida, desfrutando da presença do Senhor, do cuidado do Senhor. Que em todo o seu caminhar o Senhor possa dirigi-la, dê a ela a graça de ver, de enxergar, de perceber, além daquilo que é natural, Pai, além daquilo que é comum, que ela possa ver com os olhos espirituais, que ela possa enxergar e ter visão dos céus, e que ela possa caminhar segura, Pai, até aquele dia na eternidade, sem perder de vista o nosso único Senhor, o nosso único Salvador, Jesus Cristo. Que ela esteja firmada neste caminho, que a tua mão a dirija e a conduza, em nome do Senhor Jesus, enquanto ela respirar sobre a face desta terra. Seja com ela, Pai. Nós a entregamos aos teus cuidados em nome do Senhor Jesus, e todos que assim confirmam digam amém. Digam graças a Deus. E diga para Heloísa assim: parabéns para você. Essa foi uma parte em particular, mas alguém me lembrou realmente que, acho que foi na terça-feira que a Priscila fez mais os 15 anos de vida. Foi, Priscila? Vem cá, Priscila. Pode não. Vem cá, volta. Vem, não, pode não. Foi. Quem mais aniversariou essa semana? Teve mais alguém, irmãos? Essa semana? Só os dois mesmo? Deixar vocês tímidos. Só estenda as mãos para cá, queridos. Só diga assim: olha, nós vos abençoamos. Em nome do Senhor Jesus. Sejam protegidos por toda a vida, debaixo do sangue precioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, filho. Parabéns, filho. Amém? Parabéns para atrasar. Deus abençoe. Amém? Podemos encerrar? Qual música é ela? Rebeca. Deus abençoe, filho. A Duleca também está aniversariando. Deus abençoe nossos aniversariantes. Amém? Faz assim com suas mãos, queridos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Até segunda, querido Deus, amém. Tem aí um lanche para todos aí, fiquem à vontade. Obrigado por vossa presença. Deus os abençoe sempre.